Olá meninas, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu decidi começar diferente, com a pele e a sobrancelha pronta. Se vocês quiserem ver o vídeo de como eu faço minha sobrancelha e como eu preparo minha pele, é só entrar lá no blog. E hoje é uma make para noivas. Primeiro eu vou começar usando esse primer aqui, da Urban Decay. Ele é um primer begezinho. Aí eu vou começar aplicando ele assim, só na parte de cima. Assim, e vou descer só até o côncavo, tá? E depois eu dou uma esfumadinha no final, porque aqui na pálpebra a gente vai usar um primer um pouco mais forte, tá? A mesma coisa no outro olho, tá? Esse primer, ele é bem levezinho, então por isso que eu usei ele mais aqui em cima. Agora eu vou pegar outro primer, o primer que eu vou usar é esse daqui da Mary Kay. Ele é um primer branquinho e ele é tipo uma colinha, ele é bem forte. E eu vou pegar assim, aplicar na minha mão. Tacar a ponta. Vou aplicar assim na minha mão. E vou pegar um pincelzinho de cerdas sintéticas e vou aplicar ele assim, ó, formando um desenho. E aqui no final eu só espalho com o dedo e vou aplicar um pouquinho mais, que eu quero bem concentradinho. Tá? Ficou assim, é pra ficar bem bastante coladinho. Agora eu vou pegar um pincel de esponjinha normal e vou pegar o iluminador de rosto da Mary Kay. Eu vou usar essa parte aí que é branca, né? Ele tem a parte branca e a parte rosa, mas eu vou usar só a parte branca. Por que eu decidi usar esse iluminador? Porque o branco dele é bem forte e essa é a intenção. Como eu sou clarinha, tem que ser um branco pigmentado, senão não adianta. Ele pigmenta bastante assim, fazendo swatch pra vocês. E eu vou pegar aqui o branquinho na esponjinha e eu aplico bastante na esponjinha. Bastante mesmo, esfrega, esfrega, esfrega. E daí você aplica no cantinho dos olhos assim. Bem concentrado, tá? Pra ficar bem pigmentado. Sombra branca é bem difícil uma sombra branca que pigmente. Eu tenho paletinhas que são ótimas e que a sombra branca não pigmenta. Então esse daqui fica muito branco, como vocês podem ver. E essa é a nossa intenção, tá? E daí ficou assim, tá? Eu vou fazer bem devagarinho esse olho, eu vou decidir fazer só esse olho, porque ele é um pouco mais complicado e demorado, e depois eu faço esse. Então eu vou aplicar agora a próxima sombra, que é a sombra principal, que é a sombra da paleta Naked 3. E essa sombra aqui é a Trick. Não sei se é assim que se fala, mas essa daí que tá aparecendo no vídeo. Ela é uma sombra linda, ela tem um brilho incrível, ela é meio rosé e fica linda. Vou aplicar com o mesmo pincelzinho de esponjinha, só que do outro lado. Aplica a mesma coisa, aplica bastante no pincel. É importante que você não passe da pálpebra móvel, tá? Não passe ali, fica só ali limitado na pálpebra móvel. Tenta fazer o desenho bem certinho, que isso vai te ajudar bastante depois nos últimos passos da make. A mesma coisa, aplica bastante sombra, porque eu quero que a sombra fique hiper pigmentada. Daí que você vai fazer? Vai subir com um pouco dela pra cima do branco e vir com o branco pra cima dela até ficar um degradê legal. Vou aplicar bastante porque essa sombra é a cor principal da maquiagem. Então ela tem que ocupar um espaço maior. Deixa só o cantinhozinho pra sombra preta que a gente vai aplicar depois. Então eu vou pegar um pincelzinho chanfrado assim. Ele é um pouco diferente dos pincelzinhos chanfrados, porque ele é um pouquinho mais largo, um pouquinho mais gordinho. Então ele é bem bom pra fazer essa parte que eu vou fazer. Eu vou pegar essa sombra marrom escura da Tarte. Eu vou pegar com esse pincelzinho
um pouquinho só, porque essa sombra é bem pigmentada. Se você pegar uma sombra similar que não for tão pigmentada, é importante que você pegue bastante. Mas como essa sombra aqui que eu tenho é muito pigmentada, eu pego um pouquinho. Aí eu vou aplicar assim, ó. Por que eu tô fazendo só um risquinho com ela aqui? Porque é pra ficar mais natural quando vinho preto, tá? Porque daí vai fazer tipo um degradê do rosé pro marrom e do marrom pro preto, tá? Vou aplicar de novo a sombra rosé em cima dela. Esse marrom, na verdade, depois que a make pronta, nem vai dar pra perceber. Isso aqui é uma etapa importante pro degradê ficar mais bonito, tá? Viu que ainda ficou um pedacinho aqui, deixa esse pedacinho sem nada, porque é para sombra preta. Vai pegar o mesmo pincelzinho, com a mesma cor de sombra, e vai fazer, essa parte você tem que fazer com muito cuidado, tirar todo o excesso de sombra do pincel, e faz um risquinho bem fininho aqui, ó, em cima das sombras, tá? Com o pincel bem levezinho. Que quanto mais leve você fizer, mais preciso vai ficar o traço. Agora o que eu tô fazendo? Vindo até quase o finalzinho ali, mas eu não tô pegando mais sombra. Vai ficar assim. Tá, agora o que a gente vai fazer? De novo a gente vai usar o mesmo pincel e vamos usar agora a outra sombra da mesma paletinha Tarte, que é a sombra preta. É uma sombra preta normal, opaca. Eu vou fazer um risquinho aqui no final para delimitar o fim da minha maquiagem. E o que eu vou fazer? Eu vou seguir a linha dos cílios, da raiz dos cílios, e vou subir, tá? Por quê? Porque aqui eu vou vir com um pouquinho de lápis de olho, então fica falso se eu colocar um pouquinho acima, que daí não vai ficar unir, sabe? A sombra de baixo e a sombra de cima. E eu quero que esteja essa união. Então vai aplicando até ficar bem pretinho. E fazendo tipo um Vzinho aqui no final. Tá bem marcado assim, só que essa marcação eu vou tirar depois. E daí eu vou subir sem aplicar mais nada no pincel, reforçar aquele traço que a gente fez com o marrom. O marrom serviu para ser uma linha guia para nossa sombra preta. Vou aplicar mais sombra preta ainda, fazendo esse movimentinho aqui para esfumar com a sombra marrom. Então vou voltar um pouquinho de sombra marrom, só para dar aquela esfumadinha. E também, com o pincel assim, vou voltar para cima do preto. E dar uma esfumadinha com o outro lado dele. E pego esse lado de esfumar também e misturo a sombra branca com a sombra rosé. Então a gente vai pegar um pincelzinho agora diferente. Esse pincelzinho que eu vou pegar se chama pincel lápis. Ele é desse jeito, mais fininho, pontudinho. E ele é importante nessa maquiagem para que a gente esfume esse risquinho aqui e ele não fique muito grosso. Agora eu vou pegar outro marrom. O marrom que eu vou usar, esse daqui, que é o Cinnabar da Mary Kay. Ele tem um fundo um pouquinho mais avermelhado e fica lindo para esfumar. Então eu vou pegar a sombra marrom e vou aplicar, só aplicar em cima do preto e um pouquinho para fora. E daí agora eu venho
pouquinho, dando uma esfumadinha do preto pra tirar aquela marcação, tá? Aqui, assim, não precisa aplicar, é só na parte de cima. Aqui não precisa aplicar muita sombra. E só fazer movimentos assim, fazendo círculos. E vem e vai, que já vai dar uma boa esfumada, ó. E aqui agora eu vou pegar outro pincel, que é o pincel de esfumar o côncavo da Mary Kay. Sem nada, sem eu pegar mais nada, eu só vou esfumar esse finalzinho aqui, que agora fique bem esfumadão. E agora eu vou pegar um pouquinho mais de sombra marrom e vou subir com essa sombra. Já deixa um espaço ali pra gente aplicar a sombra pra iluminar a sobrancelha. Agora eu vou aplicar o lápis de olho. Esse que eu tô usando é o da Alice Salazar. Eu vou aplicar na linha d'água até a metadinha assim da linha d'água. Não vou aplicar até o finalzinho, só até a metadinha. E vou afinando o traço. E daí quando chegar aqui no meio, você dá aplica bem de levezinho, pra ele dar tipo um degradê, sabe? E aqui você aplica mais forte. E aqui você vai aplicando mais de levezinho. E aplica na parte de fora também. Vou vir com o pincel chanfrado de novo, aquele pincel que a gente usou bastante nessa make, com a sombra preta e dar uma esfumada aqui. Pra selar esse lápis e não ficar derretendo. E se acontecer de você chorar, né, no casamento, não vai borrar. Vou pegar um pincel de aplicar. Esse pincel veio junto com a paletinha da Tarte. Eu vou usar esse brilho. Na verdade ele é um pigmento, só que eu acho que ele não pigmenta muito, ele só dá um brilhozinho. Ele é um brilho dourado. Vou usar esse brilho pra quê? Pra dar um degradê mais bonito entre o branco e o rosé. E ficar lindo esse efeito, acho que é a parte que eu mais gosto da maquiagem. Eu vou aplicar bem pouquinho dele, por ele ser solto é um pouquinho difícil de trabalhar. Um pouquinho bastante. Então é importante que você chacoalhe assim o pincelzinho pra tirar o excesso do brilho. É importante também você aplicar bastante pó aqui embaixo do olho para esse brilho não cair. Eu vou pegar um pó translúcido branco. Esse é o pó translúcido da Mary Kay, mas não precisa ser branco, qualquer pó solto que você tiver aí já resolve. E vou aplicar aqui, ó, bastante embaixo do olho. Eu sei que fica feio, mas isso é necessário, tá? Se vocês aplicarem um pó da cor da tua pele, não vai ficar tão feio assim. Mas é só pra vocês verem o tanto que eu tô colocando, porque esse brilho, ele parece que não sai do rosto se você não fizer isso. Aquele brilho da Dylos Pro. A cor desse brilho é 8, número 8. Vou pegar um pouquinho daquele primer da Urban Decay de novo. E vou aplicar aqui nesse comecinho que a gente não aplicou nada, só para esse pigmento ficar ali, tá? Eu vou pegar bem na pontinha do pincel o glitter e vou aplicar. Então, agora o que eu vou fazer? Vou iluminar as sobrancelhas. Eu vou usar esse pincel que veio na Naked 1. E vou usar essa sombra, que é a primeira sombra da paletinha da Naked. Vou aplicar bastante assim no pincel, dar uma tiradinha de excesso. E aplico assim embaixo das sobrancelhas. Essa sombra é legal pra iluminar, vocês sabem que eu gosto bastante, porque ela é clarinha e ela é opaca. Eu adoro sombra opaca pra iluminar as sobrancelhas. Vou vir com um pincelzinho de esfumar. Vou usar o mesmo que eu usei pra aplicar o brilho, só que do outro lado, que ele tem dois lados. Então, meninas, agora que a gente já aplicou todo o brilho, é só você pegar o pincel e vir e fazer tipo varrendo assim. Simples assim, tá?
Então, meninas, eu decidi adiantar um pouco a make, porque eu fiz o delineador e passei rímel e coloquei cílios postiços, porque essa make é um pouco mais complicada, daí demora mais pro vídeo não ficar muito longo. O que eu vou fazer agora? Só pra finalizar aqui, eu gosto daquele efeito pra ficar retinho, eu vou usar a base, foi a mesma que eu usei no rosto, a que eu usei é a Bege 4, a Time Mais da Mary Kay. E o pó que eu usei foi esse aqui, da Makeup Forever Pro Finish. A cor dele é 118, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de base, bem pouquinho mesmo, e vou dar uma corrigida aqui, ó. Eu vou fazer tipo uma linha, ó. Só aqui nesse cantinho. Vou pegar um pincel língua de gato e vou dar uma esfumada nessa linha pra não aparecer que você fez essa linha, tá? Esfumou e dali ali embaixo você volta com o pincelzinho chanfrado e dá uma esfumadinha. Aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro olho. Daí só vou dar uma finalizada com o pincel de esfumar o côncavo. Só aqui nessa pontinha, pra não ficar muito marcadinho. E daí o que eu vou fazer? Agora eu vou vir com um contorno. O contorno que eu tô usando é esse aqui da Naked Flushed. E vou usar o iluminador e o blush também da mesma paletinha. O pincel que eu tô usando é o chanfrado da Mary Kay. E agora eu vou usar o contorno aqui embaixo do ossinho. Pra que é isso? Pra afinar o rosto, tá? Do outro lado também. Um pouquinho na testa. Vou usar esse pincel gordinho pra afinar o nariz. Aqui nas laterais. E deixa no meinho, tá, gente? Esquece. Um pouquinho aqui na pontinha. Vou pegar um pouquinho de iluminador com o dedo mesmo. E daí dar uma esfumada com o mesmo pincel pra não ficar marcado. E daí eu pego esse mesmo pincel gordinho com um pouquinho de iluminador e ilumino aqui abaixo dos olhos. Agora eu vou pro blush. O blush que eu vou usar o mesmo da mesma paletinha que eu usei o contorno. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o batom. O batom que eu tô usando é o Rouge Love da Lancôme. E a cor é 343B 62K200, tá? Essa cor. O batom, você pode escolher qualquer cor de rosa e vai ficar ótimo. O lilás também fica bom. E o nude, daí vai o gosto de vocês, tá bom? Pronto. Temos que Atenção, devido ao sucesso da promoção, a loja Tatiane Modas resolveu prolongar mais alguns dias a promoção 50% de desconto em calçados, confecções masculinas. Então, meninas, o batom que eu usei é este. Mas eu vou dar outra opção lá no blog, do batom pink mais escuro. O que eu vou usar é esse daqui da CoverGirl. A cor dele é 805 Pucker Mousse. Deixa eu ver. A segunda opção de batom que eu vou dar é esse bem pink. Ele é cor 805 Pucker Mousse. Tá? Se quiser mais informações, vai ter tudo lá no blog, bastante fotinhos da make. Então a make ficou assim.
Espero que vocês tenham gostado, né? E aproveite esse tutorial, que é um momento muito importante das nossas vidas, né? Das vidas das mulheres. Escolher a make certa é muito importante. E eu adoro, eu casaria super com essa make. Eu não casei com uma make assim, mas eu deveria ter casado. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem saber mais detalhes da make, é só entrar lá no blog que vai ter mais fotos. Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.